Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos porque nós estamos vivos por Sua causa, Senhor. A gente enfrenta lutas, dificuldades, o mundo está maluco, mas a gente pode ter a segurança que o Senhor é a nossa âncora, é aquele em quem a gente pode confiar, a quem a gente pode seguir. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor como nossa segurança. Senhor, obrigado porque o Senhor também se inclina para nos ouvir e nos convida para termos um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós queremos abrir a Sua palavra, Pai, e que o nosso coração e a nossa mente sejam impressionados com aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. O verso 25, a gente vai ler até o 32. E aí eu vou chamar você para prestar bastante atenção, tá bom? Aos detalhes. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O que será que é a consolação de Israel pela qual Simeão esperava? O texto vai revelar para a gente. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor, que era a consolação que ele esperava, o Messias. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Verso 33. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Eu acho incrível que qualquer texto da Bíblia que a gente lê está contextualizado, serve para a gente hoje, agora, no dia que a gente está, no tempo que a gente vive. Tem tudo a ver. E a gente começa a achar as identificações. Quando a gente para pensar, para meditar em cada palavra, em cada coisa que a Bíblia diz, a gente consegue entrar, absorver, e o Espírito pode entrar também. Ele pode iluminar. Primeiro, o texto revela de uma maneira geral que o povo de Israel já aguardava a vinda do Messias. Por quanto tempo eles esperavam isso? Alguém tem alguma ideia? O Messias foi prometido lá no Éden. Jesus nasceu 2000 anos atrás, 4000 anos esperando pelo Messias. É muito tempo, não é? 4000 anos. E eu fico pensando assim que Deus gosta de deixar o ser humano esperando, né? Porque Jesus veio e antes de ir embora diz assim: eu venho sem demora. Pronto, estamos nós esperando 2000 anos. 4000 mais 2000. Ou seja, a gente tem tudo a ver com aquele povo da época de Simeão. Esperando de novo. Naquela época, eles estudavam as profecias e aí tinha essa conversa que a gente ouve aí pelos cantos, né? De gente dizendo assim: olha, mas as profecias indicam que o Messias ele está para nascer. A qualquer momento, a gente não sabe exatamente quando, mas ele está para nascer. Mas tinha aquele pensamento recorrente, aquele sentimento: ei, mas desde que eu sou criança eu ouço falar nessa história de que o Messias vai nascer, vai nascer. Até agora isso não aconteceu. Meu pai acreditava, meu avô acreditava. Eu estou aqui já com... Tudo a ver, não tem?
porque a gente pensa do mesmo jeito sobre a volta de Jesus, né? Porém, aqui o texto está dizendo que Simeão, que era um homem justo, piedoso, que Deus tinha dito para ele que ele não passaria pela morte sem antes ver a consolação de Israel, o Messias. E a gente vê que Simeão, ele tinha um anseio, um desejo muito especial, diferente da maioria a respeito desse assunto. Ele queria mesmo ver o Messias antes de morrer. Ele almejava aquilo, ele queria de todo o coração, de toda a alma. E não são todas as coisas da vida da gente que a gente deseja desse jeito, né? Quando você deseja muito uma coisa, ou quando você deseja muito namorar, ou casar com alguém, ou viver com alguém. Simeão desejava de um jeito diferente, especial. Estava no fundo da alma dele. Queria ver o Messias. E a Bíblia diz que Deus revelou. Agora você imagina que eu chegasse hoje para pregar, a primeira coisa que eu dissesse é assim: olha, gente, quero dizer para vocês que Deus me revelou recentemente que eu, Fernando, não vou passar pela morte, porque Jesus vai voltar nos meus dias, enquanto eu estiver vivo ainda. Qual seria a sua reação? Uns iam pensar assim: eita, complicado ali, né? Como é que Deus revelou para ele esse negócio? Está dizendo que Deus revelou? Outros, quem sabe, dizer: puxa, amém, olha, vai voltar logo Jesus, que o homem já está com 62. Né? A verdade é que ele não me revelou, infelizmente. Podia ter me revelado, seria muito legal. Mas ele revelou para o Simeão que ele não ia morrer sem antes ver. E eu não sei se o Simeão comentou com alguém. A Bíblia não fala. Eu gosto de ficar conjecturando umas coisinhas também, sabe? Pensa, será que ele disse, será que ele não disse, né? Porque se eu dissesse isso, ia ter um monte de gente que já ia ficar estranho esse negócio aí que ele está falando, né? E eu falar o mesmo de Simeão. E alguns podem dizer: mas o Simeão era profeta. Mas quem sabia que Simeão era profeta? Os do tempo dele não o chamavam de profeta. Deus está dizendo que ele era profeta. Mas eles estavam no período intertestamentário. Já fazia 400 anos que ninguém se levantava em Israel para dizer assim: segundo a palavra do Senhor, eu vos digo. 400 anos. Agora você imagina se hoje eu dissesse: Deus me revelou. O mais incrível é que a gente sabe que nesse tempo que a gente vive, o Senhor vai derramar em dobro o seu espírito, como diz lá em Joel, né? Os vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos. Não é? Quando acontecer isso, como é que vai ser? Nós vamos ficar olhando desconfiado para as pessoas, né? Bom, Deus revelou para o Simeão. E o Simeão, com aquilo no coração, um dia foi ao templo. Enquanto Simeão estava no templo, o que aconteceu? Quem chegou lá? Vocês pararam pelo José e Maria, né? José, Maria e Jesus, né? Que para aquelas pessoas que estavam lá eram quem? Eram ninguém, sabe? Sabe quando você está em casa no domingo, aí batem palma lá fora, você sai, atende lá, a mulher ficou dentro de casa, com 5 minutos lá você volta, a mulher diz: quem era? Você fala: não era ninguém. Esse era o José e a Maria e Jesus. Era o Zé Ninguém, Maria Ninguém e o Ninguémzinho. Eram os três. Porque o José, ele era a base, ele era a ralé, a base da pirâmide social de Israel. Ele era um carpinteiro. Ele era pobre. Então, eles entrarem no templo ou não entrarem, não causou nenhum frenesi, nenhuma expectativa. E lá no templo acontecia o quê? Bom, acontecia as coisas que aconteciam no templo. Que era o quê? Tinha um monte de coisas, tinha sacrifício e tal, e tinha também a apresentação do primogênito, que a gente até tomou, né, e a gente apresenta nossas crianças, nossos bebês aqui na igreja, né? Então,
Os pais traziam o bebê e ali, sabe, os sacerdotes faziam aquele trabalho meio que mecanicamente. A gente acostuma fazer coisas mecanicamente, como dirigir um automóvel, por exemplo, né? Você, depois de um tempo, você dirige mecanicamente aquilo. Andar de bicicleta, né? Ninguém diz assim, agora eu vou pedalar com a perna direita, a não ser que você esteja numa subida bem grande, aí você fica pensando nisso. Senão, você faz aquilo automaticamente, né? E na igreja a gente faz coisa automaticamente. Você é capaz de cantar uma música inteira sem prestar atenção no que você cantou? Chegar no fim e falar, puxa vida, cantei e não prestei atenção. Você é capaz de fazer uma oração até em casa mesmo, em público pior ainda, porque você fica preocupado com o que você vai falar, mas em casa você é capaz de fazer isso também. Fazer uma oração, quando você acabou de orar, você fala, ai Deus, desculpa, eu falei, mas não falei com o Senhor. É capaz ou não é? Né? Terrível quando a gente faz isso. A gente tem que se policiar, porque facilmente a gente faz isso. E esses dias eu estava, final do ano passado, estava num evento lá, e eu estava conversando com duas pessoas importantes, muito mais importantes que eu. Já teve assim com gente mais importante que você? E aí chegou uma pessoa que queria falar com essas duas pessoas, mas eu estava junto, né? E ele veio cumprimentando e tal, e deu a mão para o primeiro, e deu a mão para o segundo, falando com eles, e deu a mão para mim. Sabe como é que é? Falando com os outros, ele deu a mão para mim. E eu fiquei olhando para o perfil dele, assim, enquanto ele falava com o outro, segurando a minha mão. É legal isso, não é? É gostoso, não é? A gente faz isso com Deus. Quando você conecta com Deus na oração e você não fala com Deus. Aí você está segurando a mão de Deus e está olhando para o outro lado, sabe? Ou quando você está cantando também, que você não conectou com Deus, né? Bom, ali naquele lugar estava o Simeão, quando José e Maria entraram. Bom, aconteceu que os dois entraram com Jesus, fizeram ali o que a cerimônia indicava, deram para o sacerdote ergueu o bebê, falou as palavras da apresentação, devolveu o bebê para Maria, José assinou o livro do primogênito e eles foram saindo. Mas Simeão, ele não enxergou aquela cena do jeito que os sacerdotes enxergavam e do jeito que todo mundo enxergava. Ele viu além daquilo. Ele viu o que acontecia no mundo espiritual enquanto ele estava ali. Esse mundo do qual a gente se desconecta o tempo todo e vive conectado nesse mundo que a gente vive aqui. A gente esquece que o tempo todo Deus está ao redor, os anjos, o Espírito. A gente esquece que a gente é luz, que a gente é sal, e que quando a gente sai para a rua, é um facho de luz andando no meio da multidão. Alguns lugares em maior trevas, porque não conhecem nada, outros não. Outros com maior luz do que nós ainda. A gente não se dá conta dessas coisas, né? Ao Simeão, eu posso imaginar o Simeão, sozinho no meio do povo arrepiado, da cabeça aos pés. Pediu para pegar o bebê, mão trêmula. Olhou para Deus e já começou a falar com Deus. Lágrimas nos olhos, voz trêmula. Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a consolação de Israel. De todos os encontros que Jesus teve com seres humanos, para mim, esse é o encontro que manifestou maior fé, de todos. Porque os outros viram Jesus pregando, curando, abençoando, multiplicando pães e peixes, ressuscitando alguém. Mas Simeão viu Jesus desse tamaninho assim. Ele não duvidou que aquele era o Messias. Por quê? Por quê? O que fez com que Simeão tivesse uma visão diferente da de todo mundo dentro daquela mesma cena? O que fez com que ele visse de um jeito diferente? Fala para mim. O que é? Ouvi vocês falarem.
O texto aqui diz para a gente, ó, verso 25 foi o primeiro. Havia em Jerusalém um homem chamado... E o fim do verso é assim, e o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte. Verso 27, movido pelo Espírito, foi ao templo. O que fazia diferença na visão espiritual de Simeão era o Espírito. O Espírito estava dentro dele. E o Espírito dava para ele audição, visão e percepção espiritual. E a gente até pode pensar assim, mas era assim porque ele era um profeta. Mas não é assim. Ele não era um profeta porque nasceu profeta. Simplesmente Deus se manifestava a ele porque ele decidiu separar a sua vida, se conectar com Deus e pedir que o Espírito morasse dentro dele. Porque para a gente pedir para o Espírito morar dentro da gente, tem que ter algum tipo de entrega, não tem? Tem que ter um tipo de entrega. Como é que a gente recebe o Espírito? Todo mundo recebe o Espírito, é assim? Como é que a gente recebe? Eu acredito que, assim como Jesus, quando foi batizado e o céu se abriu, ele acabou de ser batizado, estando a orar, o Espírito desceu sobre ele. Quando ele orou, o Espírito desceu. Eu acredito que quando nós somos batizados, assim, você nasce da água e nasce também do Espírito. Porque nasce um ser humano espiritual agora, ou nasce um ser espiritual. Né? Morreu o carnal, nasce o espiritual. Quando um bebê nasce, o que a gente espera? Que ele chore, é ou não é? Para mostrar que está vivo, o pulmão está funcionando. E aquele pulmãozinho vai fazer isso aqui, olha, a vida inteira dele. É incrível. Quando nascia meus filhos, eu ficava olhando aquela barriguinha fazendo... Meu Deus, isso aqui não para. É assim, fica aí, mexendo. O pulmãozinho está funcionando. Quando alguém nasce de novo, que é o batismo na água, o fôlego entra lá também. É o Espírito. Entendeu? Porém, quanto tempo dura esse Espírito lá? Quanto tempo ele fica? É uma pergunta interessante. Tem vários textos, mas 1 Tessalonicenses 5,19 é um texto bem curto, onde diz assim: não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Então quer dizer que ele pode ser apagado. Pode ou não pode? Ele pode ser apagado. Interessante. E como é que eu recebo o Espírito? Em Lucas 11, Jesus conta uma parábola bem interessante. E ela é hilária, ela é engraçada assim, né? Porque é a parábola do amigo importuno. Ele diz assim, olha, o cidadão está lá na casa dele, você está lá na... Ou, melhor, você está em casa e chega visita. Sexta-feira, 11 horas da noite, inesperado. Quando você abre a porta, você já estava deitado, diz assim, surpresa, quisemos fazer surpresa, viemos passar o fim de semana com vocês. É aquele dia assim que você falou para a tua esposa, você tinha falado antes de dormir, você falou assim, amanhã é arroz com ovo, não tem nada pronto, hein? Né? Ovinho contado ali, ó. Um para cada um. Aí chegou visita. Bom, o amigo importuno não é o que chegou na tua casa. Na parábola de Jesus, não é ele o amigo importuno. O amigo importuno é você, que desesperado vai 11h15 bater na casa do teu vizinho. Vizinho, por misericórdia, abre aí. E ele lá de dentro, gente, eu estou deitado já. Vem amanhã. Mas olha, chegou gente em casa, me ajuda, me dá alguma coisa aqui, ó. Me empresta, eu te devolvo. Você que é o amigo importuno. E Jesus diz assim, insiste com ele, porque se ele não der de boa, ele vai dar pelo cansaço. Insiste. Aí Jesus diz aquele texto que a gente usa meio genérico, né? A gente diz assim, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E a gente pensa assim, para que serve isso? Para pedir de tudo, não é? Jesus está falando, pede que eu vou dar, só você não está, eu vou te dar o que você quiser aí. Jesus é meio o gênio da lâmpada. Aí ele diz assim,
Porque qual é o pai que, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Deus está muito mais desejoso de dar o Espírito para aqueles que o pedem do que um pai de dar o pão para o filho. Então ele está falando de pedir o quê? O Espírito. Pedir. E ele diz assim, eu dou. Eu dou para quem insiste. Quem quer. Você já deu alguma coisa? Sabe quando uma criança faz aniversário, é daquela criança que tem de tudo, você fala, meu Deus, que eu vou dar essa criança? Tem de tudo. Aí você faz um esforço lá, gasta um dia que você não pode gastar, e quando você dá para a criança olha, está nem aí, porque não está interessado naquilo que você deu. É por isso que Deus não distribui assim, sabe? Ele diz, pede, bate, insiste. E como é que a gente faz para pedir, bater e insistir? É orando. É orando. Por isso que a oração é a chave do céu. A oração é a chave. É quando a gente usa essa chave para abrir as comportas do céu. E Deus se derrama sobre nós, e em nós, e dentro de nós, quando a gente busca, pede, quando a gente clama. Mas, às vezes a gente vai vivendo a vida assim, despreocupadamente, né? Despreocupadamente. Quão importante é ser batizado na água, por exemplo? Quão importante é? Primeiro, quem aqui é batizado na água? Quero ver a mão erguida, vamos ver. Quão importante é? Pouco, médio ou muito? Muito. Porque Jesus diz, olha, quem crer e for batizado será salvo. Não é? Ele está dizendo assim, gente, presta atenção, eu não vou ficar com você, não vou namorar você a vida inteira. Me conheceu? A gente namora um pouquinho e eu quero logo casar com você. Isso é batismo. É o compromisso com Jesus. Está dizendo, eu vou dizer para todo mundo que eu pertenço a Ele. Aí você vai para o batismo. Muito importante. Agora, o batismo no Espírito Santo é pouco, médio ou muito importante? Muito. E quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Quero ver. É diferente, hein? A mão. Porque no mínimo a gente tem dúvida se é ou não. No mínimo. Sou ou não sou? Fui ou não fui? Quando eu fui? Sou ainda hoje? Como é que isso acontece? Todo dia eu tenho que chegar lá para Jesus e dizer, Senhor. Quando a gente é batizado, a gente recebe, eu vou fazer uma comparação, tá? Parábola das 10 virgens, a lamparina, cheia de óleo, do azeite, né? Cheia. Aí a parábola diz que quando elas dormiram, no outro dia, quando elas acordaram, depois quando o noivo estava chegando, falaram para as outras, dá um pouco do seu azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Isso quer dizer que o azeite consumiu e estava apagando. Depois que você batizou, o azeite serve para um dia. É a duração dele. Aí você tem que ir para Deus e pedir de novo. Carrega de novo, Senhor. Carrega de novo minha lamparina. Carrega de novo. E o dia que você não pedir, ela esvazia mesmo. E é por isso que a luz apaga. E a gente anda por aí de luz apagada. O tempo todo. Quando a gente tem todo o potencial do mundo e do céu para andar iluminando. Para ter luz, para ser luz. Para ter visão espiritual, para ter autoridade espiritual, para ter autoestima espiritual, para a gente não andar cabisbaixo por aí, né? Sem nenhum tipo de autoestima espiritual, se sentindo o menos, o pior. Lógico, quando a gente se compara com Deus, a gente vê que nós não somos nada diante dele. Mas Jesus morreu por você e por mim. E aí acontece aquilo que aconteceu com Nicodemos na conversa dele com Jesus. Nicodemos lá, importante, né? Essa história está lá em João no capítulo 3. Estudioso, um pastor, doutor, né?
muito renomado, ele tinha o coração sincero, porque ele sentiu que Jesus deveria ser o Messias. Ele sentiu uma coisa diferente no coração dele, atraindo para Jesus, e ele teve vontade, eu tenho que tirar essa dúvida, eu tenho que falar com Jesus. E ele foi, mas foi de noite, para não ser visto. Às vezes a gente faz isso quando vem para a igreja, não é? Tá, eu vou, mas puxa vida, né? Aí entra aqui, canta um monte de música e tal, você fica meio assim, com essas músicas que estão cantando e tal. Tem que vir de dia, porque o culto é de sábado de manhã, né? O Nicodemos foi de noite. Mas quando ele viu Jesus, assim, porque quando a gente encontra Jesus, começa a acontecer uma coisa meio diferente dentro do coração, né? Você vem meio despretensioso, mas de repente Deus vai falando aqui e ali. Aí quando ele viu Jesus, ele introduziu a conversa dele. Mestre, sabemos que tu és mestre em Israel. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu que sou mestre e doutor da lei, estou reconhecendo que você é mestre. Ele quis, Jesus já olhou para ele. Eu digo que Jesus muitas vezes costumava já ir com 2 pés no peito já, né? Diz assim, Nicodemos, vamos tirar as introduções, as formalidades, os elogios. Já te digo o seguinte, se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Ou seja, esse Nicodemos que está aí, tem que morrer, porque não serve para nada o que está aí. Tem que nascer de novo. Aí o Nicodemos ficou muito chateado, contrariado, né? Imagina, eu sou um mestre, venho aqui encontrar com esse maltrapilho, que ninguém quer saber, ninguém pode saber que eu estou aqui, de repente vem me dizer isso, que o que eu sou não serve para nada. E ele foi jocoso com Jesus, né? Ele diz assim, mas então quer dizer que eu tenho que entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Jesus falou, Nicodemos, estamos falando de 2 coisas diferentes. Você está falando de nascer da carne, nascer da tua mãe. Todo mundo nasce da mãe, e eu não estou falando desse nascimento. Lógico que você não vai entrar na barriga da tua mãe para nascer de novo. Eu estou falando de nascer da água e do Espírito. É disso que eu estou falando. Não é só da água e não é só do Espírito. É nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. A criança nasce, chora, está respirando. Alguém nasceu da água, quando ela sai da água, o Espírito entrou lá. Nasceu uma nova criatura. No outro dia, eu tenho que pedir para encher de novo a minha lâmpada. No outro dia, eu tenho que pedir de novo para encher a minha lâmpada. Acontece que a gente se aventura a tentar viver sem respirar. Já tentou isso? É o que a gente faz no mundo cristão. A gente já deixou de respirar o fôlego do Espírito há muito tempo. Aí Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, vamos falar assim. O Espírito ele é indispensável. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire de eu dizer para você ter que nascer de novo. Porque, Nicodemos, você enxerga só esse mundo aqui. Você se entrega para os teus afazeres, para a tua agenda, você é organizado, você é estudioso, você se entrega para esse mundo, você esquece que enquanto você está vivendo esse mundo, tem todo um mundo espiritual se movendo. Você é um trem, Nicodemos. E o trem é assim, ele sai daqui e chega ali. E todo mundo sabe onde ele vai passar no caminho. Sabe por quê? Ele anda no trilho. É previsível. O trem gosta de ter tudo previsto. Então você planejou a sua vida. E quando a coisa muda, o trem descarrila e você entra em desespero, porque trem descarrilado é acidente. Nicodemos, deixa de ser trem, morre esse trem e nasce um barquinho à vela. Porque o que é nascido do Espírito é assim, o vento sopra onde quer.
A gente não pode ver o vento, mas a gente vê o efeito. Então, Nicodemos, deixa de ser tão previsível. Senta no barquinho de Jesus. Deixa ele dirigir, deixa o Espírito soprar o vento. E se você planejou ir para lá e o barquinho vai para cá, você, ao invés de você reclamar, Nicodemos, ao invés de você se desesperar, lembra quem está dirigindo e pensa assim: uau, a vida com Jesus é uma emoção. Para onde Deus está me levando agora? O que eu vou ter que enfrentar? Que tipo de poder Ele vai ter que acrescentar a mim para eu poder enfrentar essa coisa tão difícil que eu tenho que enfrentar? Eu vou ter que receber esse poder. Senhor, me dá poder porque eu não vou conseguir passar por isso. E o poder dele vem. E quando você olhar para trás, lá na frente, você vai dizer assim: meu Deus, como é que eu passei por aquilo? Eu achei que eu não ia conseguir. Já aconteceu com você? Alguma vez? Um tempo atrás eu era pastor lá em Curitiba e um dia faleceu a mãe de um amigo meu que morava lá. Ele não morava lá, nem a irmã dele, mas a mãe sim, e ela faleceu. Eu tinha uma agenda lotada para aquele dia, até a noite. Aí, quando acontece isso, você desmarca tudo da agenda. Eu desmarquei tudo menos um compromisso que eu tinha à noite, que era muito importante. Nós somos assim, né? Não, isso é muito importante. Eu não posso deixar de fazer. Dá para eu atender lá e atender aqui também e tal. Só que quando eu cheguei no funeral, que era no início da tarde, você se envolve com os amigos que estão ali, pesarosos e tal. E a tarde inteira, muito bobo, né? Por que eu mantive aquele compromisso? Eu fiquei com eles e pensando, ainda tenho o compromisso da noite, ainda tenho. Será que vai dar tempo? Vai dar tempo, vai dar tempo. Quando foi ali pelas 3h30, 4 horas, disseram assim: olha, não vai ser enterrado no cemitério aqui, vai para o crematório de Campo Largo. Campo Largo é uma cidade que fica uns 30 quilômetros de Curitiba, né? Eu nunca tinha ido lá, né? E quando disseram isso, a cremação vai ser lá às 5 da tarde, aí eu já falei: se eu for para lá, não chego para o meu compromisso. Então, puxa, vou interromper aqui, não vou com eles, queria ficar até o fim, e ficou naquela. Não, acho que eu vou manter meu compromisso. Não, acho que eu vou para lá. Eu fiquei numa dúvida danada, vou, não vou, vou, não vou. E o fato é que quando eu saí de dentro da igreja, de carro, eu ainda estava em dúvida, pensando se eu mantinha um compromisso ou não e tal, agarrado, trenzinho que anda no trilho, né? E aí foi quando como é que fala? O comboio lá, o cortejo, passou na minha frente, e eu fui seguindo o cortejo, falei: eu vou para lá, para Campo Largo também, né? Fui seguindo o cortejo, já liguei para a pessoa com quem eu tive: olha, não vai dar, porque isso assim, tal. E estou indo para Campo Largo, eu já desmarquei lá, mas eu já tinha falado tchau para os meus amigos, eu disse que ia para o compromisso, mas daí decidi ir e fui. Bom, o dia estava contribuindo para ir para Campo Largo, para lá para o crematório, porque estava uma chuva danada, um frio miserável. E estava tudo escuro, porque era época de inverno, de 4h30, 5 horas, já vai ficando tudo escuro, né? Escuro. E aí o primeiro semáforo que fechou, o cortejo foi embora e eu fiquei para trás. E a vontade de não ir voltou. E eu digo: não, você está indo, agora vai. E o fato assim, eu não encontrei mais aquele cortejo. E levei 40, 45 minutos para chegar na saída de Curitiba, que ia para Campo Largo. Eu não sabia onde era lá o crematório, eu sabia para que lado era a cidade, nunca tinha entrado nela. E fui já pensando: tá vendo, não atendi meu compromisso, e estou aqui, quando eu chegar lá já acabou tudo, que eu levei 1 hora para sair da cidade, e aquela coisa tudo revirando na minha cabeça, e eu indo, pensando todas essas coisas. Faltavam uns 5 minutos para chegar na cidade, 5 quilômetros, tinha uma lanchonete de estrada assim, parei na lanchonete, tinha um rapaz e uma moça, eu disse assim: escuta, vocês podem me informar onde é o crematório de Campo Largo? Eles disseram: ixi. Falei: eita, vai ser complicado. Não tinha GPS em celular naquele tempo ali, né? Aí
A moça falou, ué, você mora lá perto, ué. Vai no carro dele aí e leva ele lá. Para mim, ela não perguntou se eu queria levar o rapaz, né? Mas, aí ele falou para ela, nossa, ainda falta meia hora aqui. Ela falou, rapaz, tem ninguém aqui, ó. Pede lá para o patrão, vai liberar você. Realmente, ele foi lá, voltou e disse, ele me liberou. O senhor quer que eu vá? Eu disse, não, vamos sim. Aí fomos. Foi do meu lado, entramos na cidade, realmente, demos um tanto de volta lá dentro, até que nós pegamos uma estradinha de terra, tudo escuro, escuro. Estradinha de terra, não tinha um poste naquela estradinha. E eu sozinho com aquele rapaz que eu não sabia nem quem que era, indo naquele caminho. De repente, no meio do nada, ele falou, senhor, para aqui. Eu parei. Eu falei, cadê o crematório? Ele falou, não, crematório não, eu moro ali, ó. Eu vou ficar aqui, o senhor continua. Eu falei, tá bom, né? Continuei, ele falou, ó, daqui 1 quilômetro mais ou menos, o senhor vai olhando para o lado esquerdo que tem um portão branco de ferro, o senhor buzina que eles abrem, é ali o crematório. Tá bom. Aí fui. Quando foi chegando no portão preto, do lado de fora, todos os carros do cortejo estavam esperando para entrar. Eu falei, uau! Cheguei na hora certinho, o portão abrindo e os carros esperando para entrar, e já começaram a entrar um e outro assim. E eu lá, falei, não é que deu certo? Entramos, ainda chovendo, saí de dentro do meu carro, fui para um abrigozinho que tinha assim, chacoalhando, paletó e tal. E fiquei esperando o pessoal sair do carro. Saiu um, saiu outro tal. Ninguém do meu cortejo. Simplesmente eu estava no velório errado. Aí eu falei para o papai, escuta, tem outro crematório aqui em Campo Largo? Ele falou, não, imagina, aqui é o único, né? Cidade pequenininha, né? Eu falei, mas e a cremação da fulana de tal? Ele falou, não, isso aí atrasou, vai ser daqui 1 hora, o cortejo atrasou lá para o meio do caminho, se perder, vai ser daqui 1 hora ainda. Eu falei, uau, cheguei 1 hora antes. Olhando assim, de repente, abriu a porta do carro fúnebre, saiu um caixão branquinho, desse tamanhozinho assim, ó. E aí eu percebi que eu estava no meio do enterro, cremação de um bebê. Automaticamente, meus olhos já correram assim, para eu tentar achar quem eram os pais. E havia uma moça jovem, um rapaz jovem, eles abraçadinhos. Ela tinha um casaco com um capuz assim, chorava muito, ele também. E quando eu vi aquela cena assim, aquele caixão, aquele povo, o casalzinho, na mesma hora me veio um texto bíblico na cabeça. Quando Jesus, depois de ter pregado o dia inteiro, ele olha para aquela multidão assim e diz assim, e ele compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Aí eu digo, tá bom, Senhor, estou entendendo. Fui para o casalzinho e disse assim, escuta, vocês têm algum padre, algum pastor para ministrar para vocês, para orar com vocês? Ainda chorando, disseram, a gente não tem. Então deixa eu falar o seguinte, meu nome é Fernando, eu sou pastor da Igreja Adventista e Deus me mandou aqui para ser o pastor de vocês hoje. Vocês aceitam? A gente aceita, sim. Aí naquele dia eu fui o pastor deles. Conversei, falei, orei. E quando eu estava terminando a oração, o povo do meu cortejo começou a chegar. Esperei meus amigos chegarem, dei tchau para eles e fui embora para casa. Porque naquele dia, o vento soprou o meu barquinho para outro lado. O vento sopra o barquinho da gente o tempo todo. Mas como a maioria das vezes a gente não enxerga espiritualmente, a gente reclama, acha ruim. Deus é tão bom que mesmo quando a gente acha ruim, reclama e continua persistindo nos planos da gente, Ele ainda pode usar. Sabe como é que é?
Deus fez tudo aquilo porque Ele viu aquele casal. Deus vê você. Deus vê as pessoas com quem você entra em contato. E Deus alcançou aqueles através de mim, mas Ele me alcançou através de outros, e Ele alcança outros através de você também. Sabe como é que é? Durante esses 3 finais de semana que a gente vai estar aqui em oração, a gente vai descobrir como é que funciona essa chave e o que acontece quando a gente usa essa chave da oração. Quando você simplesmente está pensando um monte de coisa, está estressado, está ansioso, a cabeça não para de pensar naquele círculo de assuntos que ficam assim e ficam assim, você para e diz assim, peraí Deus, eu não vou pensar nisso, vou falar com o Senhor. Isso aqui tudo eu estou entregando na tua mão, Pai. Eu quero fazer um desafio com vocês. Quero que você se deixe desafiar para que Deus use você para iluminar a vida de alguém. Só para você sentir esse gosto. De uma pessoa que você nem pensou. Então hoje, a gente vai começar a orar. Você vai começar a orar para Deus mostrar alguém para você. Botar na tua mente. Um amigo. Um parente. Ou quem sabe, alguém que Ele vai te apresentar essa semana. Eu não sei. Mas você vai pedir. Nós vamos começar hoje a orar por isso. Nós vamos orar pelas suas pessoas e pelas pessoas dos outros também. Vou orar pelas minhas e pelas de vocês. E vocês vão fazer o mesmo. Eu desafio vocês a fazerem isso. Sentir o gosto de subir no barquinho, de sair do trem, subir no barquinho e deixar o Espírito dirigir. Durante essa semana, você vai só orar dizendo, Deus, me mostra. Pode ser que Ele te mostre hoje mesmo, amanhã. Pode ser que só na sexta que vem, não interessa. Eu até mandei fazer um negócio físico aqui, com o teminha da chave aqui. E aqui tem um espacinho para você colocar 5 amigos seus, até 5, ou 5 pessoas que Deus for colocar na sua frente. Quando Deus colocou, você teve certeza, opa, vou marcar lá. E ora durante a semana, todos os dias. Pensa, nós estamos entrando no terreno do invisível. Nós estamos entrando no terreno onde Deus transforma a gente em luz através do seu Espírito. E a gente vai provar isso aqui. Fazei prova de mim, é o que Ele fala. E quando chegar na semana que vem, aí a gente vai começar a entrar em contato. Tem aqui o que nós vamos fazer. Hoje, você só tem que saber que você tem que pedir os nomes para Deus e durante a semana você vai orar. Vou orar pelo quê? Aqui tem 3 motivos. Você pode orar por outros motivos. Para que o Espírito Santo trabalhe nessa pessoa. Para que ela abra o coração e deixe Jesus entrar. Para que essa pessoa crie raízes profundas em Jesus. É por isso que nós vamos orar. Se tiver outros motivos, pode orar. E aqui o que nós vamos fazer? Sábado que vem, à tarde, a gente tem uma Santa Ceia aqui também. E a gente vai reconciliar com Deus. E olha, não deixe o inimigo te enganar. A Santa Ceia é para pecadores. Entende? Pecadores que desejam ter um encontro com Jesus e que desejam que Jesus guie a vida deles. A gente vai estar sábado de manhã. Eu vou dar as instruções, porque na semana que vem a gente vai entrar em contato com essas pessoas. Vai dizer que está orando. E vai pedir permissão para continuar orando. Você vai ligar e vai dizer assim,
é só para te dizer, sabia que eu estou orando por você faz uma semana? Lá na igreja, o pastor desafiou a gente e pediu para a gente orar para Deus mostrar alguém, e Deus me mostrou você. E eu queria saber se você tem um pedido de oração. Mas isso vai ser só sábado que vem. Só semana que vem. Certo? Essa semana você só vai orar pedindo a pessoa. Tá bom? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? Você é a pessoa mais importante para Jesus. A minha vida como é que está? Para Jesus não interessa como a tua vida está, interessa como ela pode ficar. Quando você sair daqui, você vai receber esse papelzinho aí. Não joga ele de lado. Fazei prova de mim. Senhor, o Senhor diz, fazei prova de mim, Pai. E nós vamos fazer, Senhor. Nós queremos, Pai, ser usados pelo Senhor. Queremos experimentar o que é ser guiado pelo Espírito. Queremos experimentar o que é o Senhor tocando a vida de outras pessoas através de nós. O que é o Senhor tocando a nossa vida. A gente quer entregar tudo nas suas mãos, Pai. Nós somos fracos demais. Não deixe que a gente desista. E não para de bater no nosso coração. Até que a gente abra. O Senhor sabe que a gente se sente muito pequeno para isso. Mas o Senhor que morreu por nós, o Senhor quer nos usar. A gente não entende isso. Mas nos usa, Pai, por favor. Nos dá o seu Espírito. Nos faz sal. Nos faz luz. Em nome de Jesus. Amém.